E aí, galera, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Sabe que dia é hoje? Moleque, é sexta-feira. Sextou e o melhor podcast da IP Manaus. Me perdoa os meus irmãos, mas é o Topzera das Galáxias. Começou e hoje os estúdios do Religa Cast está topzera. Não vou falar o que tá cheirando, porque só tá cheirando Malbec, o Omni. Não, Ferrari Black, os machos estão aqui, a galera tá topzera, meus amigos, meus brothers, e nós estamos com a série Posso Perguntar. E o tema de hoje, galera, a gente tava ali, vamos falar, mas aí Deus deu uma mudada no mistério. Nós vamos falar hoje sobre louvor, adoração, música, e aí fica ligado, se você quiser mandar suas perguntas aí, nós vamos trocar uma ideia com você. Mas vai ser top, porque hoje, né não, Lobatão? Nós temos uma galera... Tamo junto aqui, pastor. Uma galera top nesse lugar, uma galera... são homens bonitos, servos de Deus, inteligentes, tipo assim o Lobato, mas eu já vou apresentar essa galera. Com vocês, ele, o cara dos teclados, Roberto Reis! Seja bem-vindo! Demorou, mas estamos aqui. Eu só estava esperando o convite, né? Falei, quando será o dia? Mas estou feliz por estar aqui. Espero que, de alguma forma, a gente possa contribuir com o assunto. Sim. Né? E que Deus possa nos usar e usar a todos que estão aqui na mesa. Legal. Gente, aqui é o Roberto. Fala um pouquinho, Roberto, de você... Um pouquinho da sua história, claro que não. Resumidamente, né? Porque senão daria... Só uma apresentação. Sou Roberto Reis, Roberto marido, Reis, pai. Sou músico, produtor musical, também missionário da igreja na área da adoração, do louvor. Produzo a parte técnica do Melodia, do Ministério Melodia, fazendo kits de voz, kits de instrumentos, arranjos, enfim. Personalizando, né? Dando uma customizada na coisa, não pegando a coisa como ela está. Legal. Transformando, trazendo para a nossa realidade, para os nossos músicos. Então, trabalho que Deus já tem me dado há muitos anos, não começou aqui em Manaus, pelo contrário, já há muitos e muitos anos eu trabalho com isso. A coisa foi caminhando assim, eu era apenas um profissional na área da música, que trabalhava com produção musical, e com o passar dos anos, o chamado sempre teve, né? Sempre tive o chamado de Deus na minha vida, mas ao tempo certo, no tempo certo, o Senhor foi me trazendo para o contexto religioso, contexto evangélico, eclesiástico, dentro da igreja. E aí, então, eu comecei a trabalhar com ministérios de música, ministérios de louvor em várias igrejas no Brasil, principalmente na minha região onde eu morava, que é o sul do Brasil, Londrina. E de lá a coisa se espalhou e estamos aqui. Do sul ao norte. Do sul ao norte. Do leste ao oeste. Foi. Cara, que da hora. Foi uma guinada. Mas a gente tá bem feliz aqui, sabendo que nós estamos... cumprindo o chamado. O mais importante é a convicção de estar fazendo a coisa certa no lugar certo, no tempo certo. Além da área musical, você também é seminarista, tem estudado, se preparado? Sim, além da área musical, também sou seminarista aqui, né? Na verdade, é o meu terceiro seminário teológico. Uau! Mas, enfim, minha avó sempre falava uma coisa, conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente puder aprender e absorver, até para você poder ser um bom músico, né? A música ela é reflexo de várias artes possíveis que o músico possa expressar. Então, não adianta o músico só entender de música, ele tem que entender de quase tudo, né? Ter uma visão geral, global da vida, sabe? Pensar filosoficamente, pensar sobre as questões da vida com poesia, tal, para poder expressar isso musicalmente. Então, eu leio bastante, a teologia vamos dizer assim, é aquilo que me inspira, né? Porque a minha música é voltada para o Criador. Então eu preciso saber quem eu estou adorando da maneira melhor possível, né? Então é importante que todo músico, pelo menos, tenha um conhecimento legal. sobre a teologia, porque é o que nos alimenta, é o que nos propulsiona. Uau! Esse é o Robertão, galera. Quero apresentar aqui o meu brother, meu parceiro, Matheus Lobato. Tudo bom, gente? Sou o Lobato, tô aqui mais uma vez. Sou o co-host do programa também. Estou aqui. Mas, pastor, tem que lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para a temporada de férias. Verdade. Exilium.
Estamos aí com um tema baseado no livro de Daniel, né? Isso aí. Então, pessoal adolescente de 4 a 10, né? De janeiro nós vamos ter a temporada. Se inscreva, tem aí várias vagas ainda, mas cada dia que passa tem mais gente chegando para ir com a gente. Graças a Deus, essa semana a gente teve boas notícias aí quanto à organização e possíveis convidados, mas a gente vai revelar no tempo oportuno. É verdade. Até coçou aqui, agora até coçou. Fala, não fala, mas é verdade. E eu quero pessoalmente fazer a propaganda dessas camisas maravilhosas que eu tô usando. Qual é a marca, pastor? OneFlex. OneFlex. Yes. Lindas as camisas. As lojas online, topzera, né? As camisas 100% algodão. Se você quiser, me procura. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, cara, que legal, que bacana, né? Robertão com a gente aí. Mas não... Tô empolgado. Não fica só com essa pessoa. Aí vem, né? Vamos apresentar tá chegando lá, é ele. Meu aluno, mas ele... essa figurinha. Judá Amorim, seja muito bem-vindo, se apresenta pra galera. E aí, galera do YouTube, né? É isso aí, Spotify. O Spotify tem já, pastor? Já, estamos no Spotify, as redes oficiais da IP Manaus. Moleque, tamo tudo. Então, fazer uma apresentação aqui melhor. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quando você tá vendo, né? IP Manaus. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Primeira vez que eu tô... Primeiro homem da UPA que tá vindo, salvo engano. Primeiro homem da UPA. É verdade. Assim, a gente faz parte da UPA do Ministério também é homem, né? Entendi. Primeiro adolescente da UPA que tá aparecendo aqui. Marte, o primeiro adolescente homem. Então, é um marco importante. É um marco importante. É isso aí. E... eu tenho que contar minha história, não? Fala, quem é você, Judá? Quem é você, o jovem? O que tu faz da vida? Tu Isso. estuda alguma coisa? Faz Minha parte de vida- algum ministério? Qual que é o seu chamado ministerial? Minha vida começou no interior do Amazonas. É isso aí, pode falar. Você veio lá da onde? Qual interior lá? Eu sou aqui de Manaus mesmo, né? Era só o Miguel mesmo, mas eu sou o vice-presidente da UPA, né? Humilha. Mostra o moletom aí, Não, mostra o não. moletom. Lá. Vai, moleque. E o líder do Caos, o melhor grupo do GR. Boa. Tá com... Tá. Só diz o que é a sigla pra não ficar estranho. Gente. Pra quem não sabe, Caos é Cristo, amor, obediência e sabedoria. Mas agora a gente fez a vertente, que é o Caos Testosterona, que é só pra homens. Eu tento divisão, ajudar. Que é C de carne, A de anilha, de academia, O de ogro e S de supino. Acho que é assim. Boa. Você faz parte de mais... Você trabalha... Você tem atuado também em outras áreas da UPA Religados. O que mais? Você lembra aí? Eu tô no Reteatros, Legal. não sou nada, eu sou um membro comum, né? Não sou administração, né? Sou um membro comum e estão rumores aí dizendo que talvez eu entre pro Kinesis, mas... Tu é aluno do ALA também, né? Vai Só ser pra o- constar. aluno do ALA. Isso. Kinesis Man, agora vai ser o Kinesis Man. Vai ter, não, só Kinesis mesmo, vai ser o Neto também, ó, Legal. Neto, se você estiver vendo aí, você entra logo pro Kinesis aí que estão cobrando já. Acho que eu vou entrar também, pô, pra dar uma... Você vai entrar, pastor? pra ver se dá uma secada lá, você já pegou. Não vou aqui não, hoje não. Tá esperando, mas beleza. Então, vamos lá, né? Mas beleza, gente, já estamos aqui com... Aqui na Ikel, vamos nessa! Estamos aqui com o Judá, já fizemos as apresentações, temos aqui o Robertão, que bênção, que bom que ele estava esperando ser convidado, e a gente Sim, encaixamos esse período. E lembrando, nós estamos no 16º episódio do Religa Cast. Olha que da hora, são apenas 984 episódios pra gente bater One Piece, derrubar o Jojo, que só tem 100 episódios, então Jojo já vai acabar rapidinho, ele vai vencer. Pera aí, É Jojo não? Jojo é legal. Eita, tem dois Jojonianos aqui. Queima. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre louvor, adoração. Eu pensei também a gente colocar aqui também esse assunto já relacionado da música. Nós temos aqui um crítico da música gospel também. Crítico foi... Judá, mais conhecido como... Não, brincadeira. Como Judá mesmo. Temos o Roberto, estamos com a gente. E vamos começar já tentando trabalhar uma linha definindo essa ideia de termos, né?
louvor e adoração são a mesma coisa? Vamos começar aqui pelo Judá, vamos lá. O que você acha que louvor e adoração? Você acha que é a mesma coisa? Tu aprendeu isso no Ala, pelo amor de Deus. Vamos ver se... Nossa, corrige ele, professor, corrige ele. Se der uma ratada, você já... Papo. Primeira pergunta, né? Não, porque adoração... Eita, tô nervoso. Calma. Aí. Respira, calma. Louvor é adoração, mas adoração não é só louvor, né? Então, não é a mesma coisa. Só que tem várias formas de você adorar, né? Assim, ó, tem vários meios, né? Você meditar na palavra, você orar, você louvar, você jejuar. E o louvor é uma dessas. Então, não é a mesma coisa. Então, quando você diz, né? Por exemplo, o worship, só entrar aqui. Worship traduzindo é adoração, né? Pô, É uma adoração. Já é uma adoração. levantou já a polêmica. Não, só você aqui. Worship, traduzindo do inglês, é adoração, né? Certo. Traduzindo literal. Então, mas não é só adoração, né? Adoração não é só louvor. Então, já é a primeira resposta que não é a mesma coisa. Beleza. Nós já temos aqui uma ideia que adoração e louvor, vamos dizer assim, não são sinônimos. E aí, Robertão? Louvor e adoração. Como que você definiria assim pra gente ir já levantando as paradas assim? Eu penso o seguinte, que o louvor ele vem resultado de uma adoração. Legal. Por quê? Você só pode louvar a quem você admira, certo? Então, para você admirar alguém, aquilo tem que ser digno, tem que ser alvo de alguma coisa que te chame a atenção. Quando nós olhamos para Deus, por exemplo, por que nós adoramos a Deus? Porque nós temos consciência que Ele é todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus sem igual, entendeu? Isso gera em nós uma admiração. Logo, o louvor. Entendeu? Por isso que existem pessoas com falso louvor. Porque, na verdade, não conhece a pessoa. Entendeu? Não conhece a pessoa. É impossível você louvar a quem você não adora. Mas para adorar, você precisa conhecer. A adoração é algo mais íntimo do que apenas o louvor. Você pode simular um momento de louvor, mas você jamais simulará um momento de adoração. Uau, entendeu? Hein? Então, a diferença é isso. É o quanto você conhece a quem você adora. Logo, vem o louvor. Caso contrário, é apenas o balbuciar das palavras, ou então levantar de mãos, mas algo que não vai atingir o coração de Deus. Por quê? Porque é fruto de lábios que não conhecem o alvo da adoração. Então, só pode haver louvor genuíno se houver adoração. Genuína. Então, é o ato de você conhecer a quem você adora. Né? Então, é o que eu penso assim. São instâncias diferentes, mas é impossível uma coisa coexistir sem a outra. E até quando, na tua apresentação, quando tu falou sobre essa questão do estudo, de conhecer, eu acho que está muito ligado a isso, né? Para você louvar genuinamente, você tem que louvar. E eu penso no louvor muito mais como músicas, né? Entoar louvores. Né? Você tem que ter um fundamento bíblico, né? Você tem que estar imerso nessa vida de admiração, de adoração, né? Cumprindo a vida devocional de leitura da palavra, de oração, de jejum, como o Judá colocou, e entre tantas outras coisas que são adoração a Deus. Se a gente não tiver inserido nisso, a gente vai acabar justamente nas palavras vazias, numa coisa que é muito mais visual, de eu quero aparecer, do que realmente estar ali dedicado ao Senhor Jesus, né? Fato. Eu pelo menos tento na minha vida, quando eu tento louvar, tentar louvar de olhos fechados, para nada ao meu redor me atrapalhar disso, né? Para eu também não ser falso na minha adoração, porque tem gente que fica louvando e faz N poses, né? Tá na igreja e começa a fazer dança, etc. Assobiar, né? Assoviar. Yes! E, na verdade, é só para... Muitas vezes, infelizmente, é só para fazer parte daquele grupinho de um movimento e esquece que aquilo dali tem que ser você e Deus, assim. Exatamente. É importante que a música, né? A gente às vezes rotula, certo? O louvor não é exatamente música. A música é uma ferramenta. Agora, uma coisa que é importante, que até para conhecer a Deus, nós dependemos dele. Porque ele é quem se revela. Ou seja, nós não temos a capacidade de conhecer a Deus se ele não quisesse fazer conhecido. Né? Então, é um ato de contínua busca, mas também de dependência total. Né? O tanto que Deus quer nos revelar sobre ele para que possamos. É claro que Jesus já é um motivo suficiente para a gente louvar eternamente, né? Que é o maior presente que Deus podia dar para a humanidade, ele já deu.
Então, esse momento de estar diante de Deus é realmente reconhecer Ele como galardoador, aquele que dá, que entrega. Sim. E por causa disso eu o louvo. Agora, as ferramentas são diversas: a música, a poesia, a oratória, a própria pregação não deixa de ser uma adoração também, né? Porque fala sobre os atributos de Deus. Então, eu, assim, enquanto músico, a minha experiência eu não rotulo nada. E também não quero vincular adoração e louvor somente à música, porque daí fica uma coisa muito vaga, né? Imagina você só adorar a Deus quando você está cantando. Como é que vai ser a sua vida diante de Deus? Se a sua vida se resumir só ao momento do culto e o resto, né? Então, Você falou algo interessante, né? A questão, até mesmo a palavra culto. Se você veio agora à memória, assim, uma coisa, antes de falar assim de ponto, você falou assim, cara, é Deus que se revela. Me veio muito Gênesis capítulo 3. Deus vai até Adão. Sim. Nunca Adão e Eva vai até Deus. E aí, galera? E aí, mano? Como tá aí? Qual foi o novo nome do bicho? Qual foi o novo bicho que você deu o nome? Qual foi a nova planta? É sempre aquele lance, como você falou, é de Deus para com a sua criação. E essa parada de culto. Você falou assim, e nós temos muito entranhado em nós essa proposta da religiosidade. Culto é às 19, não, aqui na igreja, às 8h30 no domingo ou às 18h15. De segunda a sábado não tem culto. Opa. Já tem alguma coisa errada. Então assim, perfeito, é isso. né, e aí olhando para esses dois termos, me vem muito à memória uma coisa que muitas vezes tentam definir, né? Louvor, o louvor normalmente ele é atribuído a quem nos faz algo. Ou quando nós recebemos algo. Então você louva, né? O cara que ganha a corrida, ele é louvado, ovacionado, né? E aí já que Lance falou, a adoração, você adora por aquilo que é. E aí tem, lógico, tem uns meios. Muitas vezes eu fico assim, cara, como que eu uso? Normalmente eu tenho usado assim, momento musical, para o momento da música, que é música. Claro que eu vou ter letras e mensagens que eu vou estar louvando a Deus por aquilo que ele tem feito. Pô, tô grato a Deus, um louvor de gratidão. Cara, Deus me deu a cura. Pô, louva a Deus por ele ter. Né? Agora, eu o adoro, como você falou, a soberania, o canto por aquilo que ele é, a sua excelência, e pá, aí vai essa questão. E olhando para essas vertentes e pensando já, como normalmente as pessoas têm a tendência de pensar em música, louvor ou adoração, como você falou, a música, aí eu tenho pensado numa preocupação bem atual. Qual deve ser o playlist do crente, do cristão? Seja ele reformado, pentecostal, seja worship, seja vencedores perquisados, seja Sérgio Pimenta, seja Bomilcar, não, mas seja a Anitta, alguém falou que tava vindo a Anitta. Não, pera lá. Tá Foi uma pergunta aqui nos bastidores. Mas aí pensando aqui, gente, é claro que a gente tem que pensar, essa é uma pergunta dependendo para quem escuta, é uma linha bem tênue, né? Porque, lógico, tem A e B, tem maturidades e imaturidades, o que ouço, o que não ouço. Mas, assim, na melhor das hipóteses, pensando que o nosso público-alvo é o adulto também, mas principalmente é o adolescente, que está aí diante de um tsunami musical e ele tem isso carregando dentro do bolso, dia após dia. Você tem filho adolescente, né? Nós aqui somos todos adolescentes, estamos com fone enorme, mas a galera toda aqui com, né, o Bluetooth, o fone sem fio. Qual que seria o melhor? Eu acho que talvez melhor a pergunta. Qual seria o melhor playlist para o cristão? O que vocês acham? Para mim, os universitários. Para mim, né? Eu vou falar primeiro, depois é até legal te ouvir, porque você tem dado os meus filhos, né? Então, quero saber o que vocês pensam. Mas eu sempre oriento os meus filhos, Israel e Graça, a ouvirem aquilo que edifica não só o que é sensorial, aquilo que é rítmico, aquilo que faz bem, mas aquilo que edifica também o espírito. Agora, sobre estilo musical, eu sou uma pessoa totalmente apartidária. Legal. Eu não sou uma pessoa que gosta de rotular as coisas. Por quê? Porque quando você rotula,
você assume uma posição da qual você pode lá na frente ter que Sim. Então, quando você assume uma postura assim nesse sentido, eu não gosto disso, mais para frente você vai ser obrigado a conviver com aquilo e vai falar, aí, como é que fica, né? E isso, na minha profissão, eu passei por isso. Eu, muitos anos, falei, nunca vou trabalhar com música sertaneja na minha vida, até que um dia apareceu e eu tive que fazer. André e Felipe, por exemplo, aqueles cantores. Eles foram o primeiro CD deles fui eu que produzi, que chama Terremoto. Então, e eu descobri que lá tem adorador lá. Você entende isso? Como é que é uma quebra de paradigma isso? Descobri que tem adoração sincera ali naquele meio também. Então não dá pra gente rotular. Agora, por exemplo, meus filhos gostam de música eletrônica. Trap, funk, rap. Aí eu falei para eles, eu ajudei eles a fazer uma pesquisa sobre artistas ou cantores tal que sejam sadios e descobri que tem. Até para isso tem. Então, gênero musical eu não me apego muito não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de jazz a rock. Gosto de tudo. Então, no meu playlist tem de tudo. No deles é mais segmentado. Tem mais aquele som eletrônico que eles gostam. Agora, a preocupação tem que ser músicas que edificam. Músicas que não vão contrárias à palavra de Deus e nem que te levem ao pecado. Porque a música tem um poder muito grande de influenciar. Tá? A pessoa pode não lembrar da pregação, mas ela lembra do setlist do culto. Entendeu? Então, a música tem um poder de... Por exemplo, os jingles políticos, eles elegem um candidato. Por quê? Porque as pessoas ficam lembrando lá da musiquinha do candidato e cantam até... Às vezes propaganda. Hoje de manhã eu tava cantando Quem Ama Bloqueia, que é uma propaganda da Oi. Então. Na época que o celular ainda não podia mudar de operadora. Por exemplo, essas coisas de mulher para mulher... Marisa. Entendeu? Eu não preciso nem falar Marisa, né? Todo mundo sabe. Depois manda grana aqui, tá, Marisa? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o importante não é, para mim, tá? Tem gente que discorda, tem gente que acha que o rock é do diabo, cada um com a sua opinião. Eu acho que o diabo não é pai de nada, a não ser da mentira. E então, eu acredito que gênero musical eu não sou contrário a nada, não. Eu sou contrário, sim, àquilo que está por trás, a temática e a teologia, obviamente, daquela música. E eu acho que isso serve tanto para a que a gente rotula, né, como música do mundo, mas que a gente tem que fazer essa análise para a própria música gospel também. Né? Essa questão do worship que fica controversa é porque, infelizmente, hoje, a música cristã ela é mais um envelope do que realmente algo pensado, como a gente estava falando. Né? Eu estava conversando com o pastor Demétrios essa semana e a gente estava lembrando dessa música Ousado Amor, que no Brasil, acho que é Isaías Saad, eu acho que canta, mas a letra em si aqui não tem nenhum problema, mas ela é baseada numa música em inglês que é Reckless Love, né? E Reckless teve muito debate em cima desse termo porque é o amor imprudente, né? Como se o amor de Deus ele fosse imprudente, né? Eu não sou o melhor especialista em inglês para saber se essa é a melhor tradução. Mas houve essa controvérsia. Por quê? Porque falta o cuidado. É uma música que, ao que me parece, foi só envelopada, mas que faltou justamente o pensar, né? O conhecimento, né? A base da teologia para... Isso aqui talvez seja meio polêmico, é melhor não chamar dessa forma. Né? Mas que a gente até fez um bom trabalho aqui no Brasil de traduzir a essência da música, o que o cara quis falar, ao invés de traduzir os termos, né? Na verdade, acho que ele quis expressar ali inconsequente, né? Inconsequente. O amor inconsequente. É como se a gente dissesse assim, poxa, a pessoa faz tudo por amor de forma inconsequente. No caso de Deus, claro que não foi inconsequente. Mas o grande cuidado que a gente tem que ter é que tem termos em inglês. Por exemplo, uma vez eu quase briguei com um americano porque ele ficava falando para mim direto uma palavra que para mim é ofensiva. Aí eu descobri que para eles é normal. Por exemplo, tudo que eu fazia, a gente estava gravando juntos, ele era um engenheiro de áudio, eu era o produtor. E aí eu fazia uma coisa errada, tipo, errava um negócio, e ele, your mama, tipo, sua mãe. Ele tá chamando a minha mãe daqui. Cara, uma hora eu parei, bati no teclado assim, falei, você para, eu vou te dar uma porrada. Aí ele pediu perdão, ele era cristão também, pediu perdão para mim, e falou, cara, perdão, com aquele jeito de americano de falar. Aí ele me explicou que your mama é como se fosse assim, puxa, de novo. Entendeu? Dentro do contexto da língua, ele não estava ofendendo a minha mãe. Entendeu? Então, o que acontece? Reckless Love, para eles, é algo assim, totalmente tipo Amazing Grace. Se você procurar Maravilhosa Graça, não expressa o que é o amazing do americano.
Amaze é um negócio tipo assim, surreal, ultra, super, maxi, top, que não existe uma palavra em português que possa definir o que é amazing para eles. Se você disser maravilhosa, ainda é pouco. Então, Reckless, eu acredito que tem esse contexto de ser uma coisa absurdamente divina, e esse divino, esse amor divino, para o homem é inconcebível, para o homem é intangível. Só Deus é que pode ter uma atitude reckless, ou seja, uma atitude daquele nível, de pegar parte de si, né, o filho dele, e colocar como sacrifício. Então, é um reckless love, é um amor inconcebível. É algo muito forte, entendeu? Que humanamente falando seria isso aí que você falou, impensado. Ninguém faria isso, né? Uau, yes, man! Fazer a playlist do Judá. Qual é? E aí, Judá? Vamos lá, e pra você aí. Qual o melhor playlist você acha que deveríamos ter, que o adolescente deve... Fala aí que eu Abre o coração, fica à vontade. Porque eu já tive várias fases, né, de musical, vamos assim dizer. Eu tô na minha terceira atualmente, assim. A minha primeira fase foi mais ou menos em 2020, no nono ano, e minha playlist era, como se dizer, ela tinha, por exemplo, muito Jojo, tinha uma do Led Zeppelin, tinha coisas assim do tipo. Ficou uma semana assim com de Force, AC/DC, mas eu tirei depois que até senti, né? Mas tinha uns 3 louvores, porque o meu pai, né? Meu pai desde pequeno... Eram 100 ovelhas na época, né? Foi mal, da zoando. Porque desde pequeno, né, meu pai, antes de eu nascer, ele já gostava de Vencedores por Cristo, né? Então já me indicava alguns louvores. Então esse louvor eu achei da hora, achei firmeza, botar na playlist. Mas se você vier ao redor, tinha Led Zeppelin, tinha Dio. Conhece o Dio? Não o de Jojo, porque o de Jojo foi inspirado no cantor, que é um cantor bem incrédulo. Só que eu não me importava muito com isso. Aí eu tive uma outra fase depois, mais de boa, que foi Daft Punk, lá ano passado, mais ou menos. E depois eu entrei pra igreja e fiquei, só Daft Punk, tinha uma playlist só de Daft Punk, basicamente. Aí eu comecei a ouvir Vencedores por Cristo, que eu me identifico muito com Vencedores por Cristo. E Sérgio Pimenta, Azaf Borba, essa turma aí. Aí eu tenho agora uma playlist só de louvor crente, então... Que nem o Boa. seu Roberto falou, né? Seu Roberto, pode chamar assim? Seu Roberto? À vontade. Seu Roberto falou, né? Esse negócio de rotulação, né? Eu não vou ter problema com a playlist do jovem, né? Ah, tem a playlist só de worship? Eu vou dar uma zoada assim, sem sal, né? Mas isso é só mesmo aquela zoação, né? Mas sim, tá certo, é melhor um jovem ouvindo worship do que ouvindo Anitta, como o Lobato falou no começo. Né? Parece até que eu tava ouvindo a Anitta, eu só fiz uma pergunta. Então, não tem esse negócio de rótulo, né? É só, às vezes, ter um cuidado, assim, né? Que às vezes a pessoa chega comigo... Eu sempre pergunto do louvor das pessoas, né? Eu já ouvi umas 12 playlists diferentes. Umas 9 eram de worship, então... Eu já sofri muito para ouvir todas essas playlists. Mas aí chega, eu pergunto qual é o seu estilo de louvor. A pessoa fala, eu gosto de funk gospel. Assim, pra aparência, né? Porque o funk, querendo ou não, infelizmente, a aparência, né? Quando você pensa funk, você lembra dos baile funk, da favela, né? Do tráfico. Isso é um rótulo triste, né? Mas aí, quando a pessoa chega, você não pode chegar com qualquer pessoa assim. Você chega com uma pessoa da Assembleia, imagina, aquela cheia do coque, com a saia até abaixo do joelho, você chega, com o vestido, quer dizer, né? Eu ouço funk gospel, né? A senhorinha vai ficar em choque, né? Só ouve aqueles reteté, né? O sapatinho de fogo, né? Então... Deus de fogo. Divisa de fogo, varão de guerra. Então, é difícil, né? Então é bom ter cuidado, né? Agora eu tô gostando muito de samba gospel. Mas eu tenho um pouco... Inspiração, hein? Um pouco de cuidado. Lembra do Divina Inspiração? Sim. Então, mas é carioca, essa foi longe agora, perdão. Mas aí a gente não pode também dizer, né? Pragode. No meu caso, eu não ouço mais música de fora, assim, muito mais. Por exemplo, Daft Punk, eu era viciado, né? Antes, até meu wallpaper do WhatsApp é o Daft Punk ainda, né? Mas
Eu Deixa a produção lá. A produção Já tô fazer. terminando aqui meu monólogo. Pode Eu não sinto mais o gosto, né? Que nem conta eu o sou, seu testemunho, irmão. só me falou terça, né? Não, né? Na outra terça, né? Quando as coisas de Deus nos satisfazem, né? Por exemplo, às vezes o adolescente busca satisfação em músicas do mundo. Mas agora eu tenho mais satisfação nas músicas gospel, né? Nos louvores, né? Do que ouvindo músicas do mundo. Então eu não tenho mais esse prazer, nessa satisfação ouvindo músicas do mundo. Então isso é algo bom, né? O adolescente tem que achar prazer, né? Em adorar o Senhor por meio do louvor, da música, da poesia, né? Essa é a minha opinião. Então pode ter música de fora, mas desde que ela não faça uma sombra que esconda realmente a edificação e a adoração do Senhor por meio do louvor. Isso aí, Eita, garoto. cara. Tá certinho. Vamos lá. Você falando agora da galera do samba, né? Teve uma época na minha adolescência que a maioria dos meus amigos na escola curtia samba e tal. Eu fui, deixa eu dar uma olhada Pastorzão só lá no meu hall, né? No meu hall cristão aí. Talvez eu tava ouvindo Salva Samba. Salva Samba pra agora. Agora, bom, uma galera boa. Cara, falando ainda sobre essa questão da música, né? E adoração e tal. Teve um pessoal que mandou uma pergunta assim: adoração é música ou é culto? Pera, não, é adoração e música, é culto? Não. Adoração é música. É música. E é culto? É culto. E aí, já colocando aqui, pra que a serve gente- o louvor? A gente já falou falou um isso, pouquinho, né? né? Já Que a falou, adoração, ela não é nem o louvor é só música, né? Quanto mais a adoração não é só não, música. Mas né? ele já falou, É né? uma Verdade. das É culto, né? expressões, né? É culto, adoração é culto. Que aí vem muito aquele lance também do estilo de vida, né? A nossa vida tem que ser uma adoração que se resume a culto, logo, culto não é o que rola no domingo. Exatamente. Culto eu acho que culto é o momento que a igreja se reúne. É o que a gente chama de culto, né? Mas na verdade, esse deveria mudar de nome, né? Deveria ser a reunião dos crentes, né? E não culto, né? Igual umas de igreja, A né? resenha, Pô, né? não vou pra igreja? Não, pô, não é você que é a igreja. É, Questão de terminologias, né? Não. Exato. Pô, não, eu vou ao templo. Pô, eu vou lá, vou pro Pedras Vivas, onde reúne-se a igreja. Mas vai fazer o que lá, velho? Culto. Acaba sendo aquele nerd chato, né? Ah, você não vai no banheiro, você vai ao banheiro, né? Eu não me converti, Mas eu fui convertido. Eu gostei muito da visão que o pastor Paulo Borges trouxe quando ele veio para cá, que é essa ideia de que o nosso culto ele virou uma coisa que nós estamos o tempo todo tentando chamar Deus, né? A gente louva mais alto, a gente ora mais intensamente, como se a gente quisesse dizer assim: vem Deus, vem, agora o Senhor pode vir, agora que a gente já está começando. Porque a gente não cultiva essa vida de adoração, infelizmente, né? Durante a semana a gente, como se esquecesse de Deus, né? Eu tô dizendo assim, o crente médio, né? Sim. E no domingo a gente quer fazer com que ele apareça aqui à força e derrame suas bênçãos, né? Quando a gente não pode estar assim, né? A igreja ela tem que ser o momento onde a comunidade se reúne para, em conjunto, viver essa adoração. Mas é justamente a reunião de várias adorações aqui num ponto em comum. Mas depois disso tem que continuar essa adoração também. Que é o lance também da secularização. Uhum. Pô, eu tenho uma vida secular. Aí nós temos aqui no número 8, nossa pergunta lá sobre música sacra, música profana. Música secular, música gospel, né? De fato, há uma diferença olhando para essa ideia mesmo? Ou o que seria, o que é música sacra, o que é música profana, o que é música gospel, música evangélica, ou o que é música secular? E aí, o que vocês pensam? Só ter certeza que, né, sacra é música de sacramento, vem de sacramento, né? Isso. Assim, tem uma distinção, né? Você percebe, por exemplo, você comparar Bom, tocar nessa tecla que o Liga Casteiro, né? Anitta é uma música profana. Mas... Olha que ela vai te cancelar, cara. Ih, perdeu, sai. Vai derrubar você lá do, Não vai do perder, Instagram. não vai perder. Não perde. Não vai perder nada. Mas pode continua, zoeira. Então, a música profana seria a música que, você dizer, cai um pouco em Salmo 1, você dizer, né? Existe o profano, não existe só essas duas definições, eu acho. Assim, por exemplo, um Daft Punk, que é só música eletrônica. Não é profano. Acho que não é profano, né? Você não tá escarnecendo o nome de Deus, né? Você não tá sendo ímpio ou pecador, né? Mas aí as músicas que tem uma letra mesmo com palavras torpes,
algo assim mesmo, uma imagem, né? Porque tem uns clipes também, né? Uns clipes muito Apelativos, errados, né? né? Muito apelativos. Apelativo, né? Seria considerado profano, mas a música sacra aí vai muito, né? Porque tem desde sempre, né? Você tem registro de louvor, de gente que faz louvor que não é louvor, né? Isso não é só de atual, né? Lá de 50, 60 já tinha isso, né? Eu tava vendo, né, o Sérgio Pimenta, muito bom, uma entrevista do Pastor Júnior em 80 com o Sérgio Pimenta. É um podcast de uns 40 minutos. E é muito bom porque ele fala sobre louvor, né? Ele fala do contexto, tudo que tá acontecendo naquele tempo tá acontecendo agora, né? Então é muito bom ver esse vídeo. Tem no YouTube, Pastor Júnior e Sérgio Pimenta. É muito bom e sempre existiu, né? Então, deixar essa parte da música sacra com o seu Roberto, né? Que ele trabalha mais com isso, né? Então, Trabalho com música. o próprio né? nome, o próprio nome já responde a pergunta, né? O que é profano é aquilo que profana, aquilo que escarnece do sagrado. Então é uma profanação. Então, quando você canta uma música que aquilo ofende a Deus, é profano. Agora, se ofende a Deus sem falar de Deus também. Se você falar contra os princípios que Deus estabeleceu, você está ofendendo o Deus que estabeleceu os princípios. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes você pensa que a música é ingênua, só que, na verdade, tem ali uma pitadinha de alguma coisa. Que isso acaba sendo uma certa profanação. Eu sou da opinião do seguinte, Jesus falou, né, na oração que ele fez pelos discípulos a Deus, não peço, Deus, Senhor, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é possível a gente viver no mundo, saber o que está acontecendo. Obviamente, não somos extraterrestres aqui. Tem gente que fala que nós somos extraterrestres, que a nossa pátria é no céu, mas se você não trabalhar, você não come aqui. Extraterrestre não precisa trabalhar, né? Então, nós não somos extraterrestres, nós somos cidadãos dessa terra, porém, a nossa vida não se resume aos valores humanos, simplesmente. Nós temos um Deus que rege a nossa vida. Portanto, eu acho assim que tem que ter, primeiramente, o discernimento. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, habitando dentro de si, é sensível o suficiente para saber quando aquilo desagrada a Deus, porque o Espírito Santo fala conosco, né? Nós somos templo do Espírito. Então, se nós somos templo do Espírito, o Espírito Santo nos move. É possível que a gente, de repente, ouça uma coisa e fala, não, isso não é legal. E às vezes a gente não sabe nem porquê, mas o próprio Espírito nos orienta. Já aconteceu comigo, eu já não gostava de algumas coisas e tal, e não sabia porquê, mas eu entendo que isso já é Deus, sabe? Agora, a questão do gospel e do evangélico, isso é uma coisa que tem a ver com o mercado, né? Precisaram... quando as grandes gravadoras elas começaram a importar, quando perceberam que o único gênero que ainda no Brasil poderia dar um certo lucro era o evangélico, porque todos os outros estavam dando muito prejuízo, né? Perceberam que ainda o evangélico comprava CD, então eles precisavam o quê? É que nem aquela coisa, você compra um celular, high solution, bonito, né? Uma alta solução para você, né? Um smart, que é inteligente e tal. Tudo é americanizado. Então, se eles falassem assim, se as gravadoras falassem assim, temos aqui artistas no nosso cast aqui, cast já é uma palavra americana. Se temos artistas aqui no nosso elenco de artistas da música evangélica, não é tão legal quanto falar da música gospel, né? Então é bonito falar. Eu lembro que quando a Renascer começou entrar em ebulição no Brasil, tudo era gospel para eles, né? Não sei o que, rede gospel, não sei o que, gospel, artista gospel, então virou uma marca, né? Então, você falar o que é gospel? Gospel significa evangelho. Então é música evangélica. Só que as pessoas preferem falar música gospel. Sim. Uma vez até uma coisa engraçada, eu estava numa igreja lá em Assis, na minha cidade natal, lá. E estava lá, tal, e inventaram de fazer uma noite gospel, né? E o pastor, na verdade, não sabia nem falar de gospel, né? Ele pegou e falou assim, irmão, sábado que vem vamos ter uma noite cospe aqui. Aí o filho dele falou pro rapaz que estava sentado do lado, ajuda o meu pai, passando o maior mico, né? O cara não sabia nem falar, era novo para ele.
cospe. Não, era gospel. Mas aí as pessoas tiveram que se acostumar com isso. Por quê? Porque a mídia e as comunicações, né, as grandes empresas de comunicação, elas descem goela abaixo da população aquilo que elas querem. Então, hoje é normal você falar smartphone. Sim. Normal, mas você perguntar para 99%, 99% não, porque hoje é normal, mas você perguntar para 50% das pessoas não vão saber o que significa smart. Não é verdade? É. O que é smart? Ah, isso aqui é smartphone. Não, mas o que significa smartphone? As pessoas não sabem. Então, é goela abaixo da população, temos Inglês. do tipo gospel, que na verdade é a mesma coisa que música evangélica. Então, você perguntar para mim qual a diferença de música evangélica e música gospel, eu vou te dizer a palavra. Apenas a palavra. Porque as duas coisas são evangelho cantado. Algumas com coesão, com teologia, tá? Algumas sem teologia, mas é gospel, é evangélico, e lá nos Estados Unidos eles chamam música evangélica de música gospel. Aqui no Brasil a gente chama música evangélica de música gospel. E eu tenho uma pergunta até que foi a produção que me mandou, mas eu lembrei de uma outra situação que, principalmente pro Roberto, assim, né? O que ele vê dessa ideia de pegar esses estilos mais diferentes, como por exemplo o funk, né? O samba, o rap. Até o passinho gospel. E trazer assim pra música gospel, né, como uma forma de evangelização. Porque uma vez aqui no Retiro nós trouxemos o pastor Isaías X, né, que ele era um cantor de rap também. Eu lembro que a gente tinha até o bordão, né, que ungido solta a voz, e a gente gritava é nós, é nós. E assim, começou a surgir justamente dentro desses estilos, né, essas músicas, né, mas como é que elas ficam na prática? Eu acho que Uma pergunta muito difícil de responder, tá? Muito difícil, porque eu posso analisar de duas formas. Eu posso analisar o meu gosto, eu posso analisar a essência do ritmo, ou posso analisar a intenção de quem grava. Olha só, são três coisas. Né? O meu gosto, a essência rítmica e o que ela gera nas pessoas, e a intenção de quem está fazendo aquilo. São três coisas. Então eu posso cair na questão do julgamento. Se eu disser que isso é muito ruim, eu vou estar ofendendo o irmão que faz com o coração todo sincero. Se eu disser que é bom, eu vou estar mentindo para mim mesmo, porque a minha opinião é que isso não deveria ser feito. Por quê? Porque esses ritmos, todos eles são elaborados para gerar sensações nas pessoas. Então, por exemplo, o funk não é funk de graça, não é à toa que é funk, porque aquilo tocado muito tempo acaba gerando nas pessoas um flow. As mulheres começam a dançar daquele jeito, entendeu? E dentro da igreja, é óbvio que uma ou outra menina vai querer se dançar parecido. E o que vai gerar num adolescente como você, que está com os hormônios ali, daquele jeito, entendeu? E é legal essa observação, porque é assim, muito perigoso. Embora, pode continuar, pastor, só concluindo, embora a intenção do coração de quem faz puxa, eu preciso ganhar esses irmãos, esses pessoalzinho para Cristo, então eu vou fazer a música que eles gostam, só que como uma isca, para eles virem até Cristo. Só que o que acontece? Dentro da igreja, o que vai acontecer? Vira e mexe, uma garota vai querer dançar daquele jeito, porque é o ritmo que está na cabeça dela, é aquilo que ela ouve. Isso vai gerar sensualidade, isso vai gerar, entendeu? Mesmo que ela não queira. Então, eu sou contra. Não posso dizer que não é uma coisa até organizada, que a pessoa não queira fazer aquilo com propósito, mas será que aquilo realmente vai fazer bem para a igreja? Dentro da igreja? Eu acho que não, na minha opinião. Agora sou eu que estou dizendo, tá? É a minha opinião. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre é que não usar as coisas vãs, né? Tipo, o evangelho ele não precisa de ferramentas para ser mais poderoso. A própria palavra de Deus, como ela é, sem vestígios de nada, ela já é suficiente. Mas é claro que você, por exemplo, você não vai chegar num gueto, né, de gente que só ouve aquele tipo de música e chega lá e cantar eram sem ovelha, o cara vai rir na sua cara. Você tem que saber onde você está. Isso faz parte da missiologia, né, pastor? Sim. É você estudar quem você vai evangelizar. Saber que tipo de gosto, qual é a questão sociológica daquela situação. Eu, por exemplo, já evangelizei pessoal do rock, e como não é a minha praia o rock, o que eu fiz? Eu organizei outras pessoas que são... Falaram, vamos lá, se toca, faz aquele som lá, depois a gente entra com a palavra. Entendeu? Tem que ser sábio também. Né? Se fazer de tolo para ganhar os tolos, mais ou menos assim. Mas eu sou contra o funk dentro da igreja, viu? Eu sou contra pela sensualidade intrínseca do ritmo. Que aquilo lá gera sensualidade.
Você falou uma coisa interessante. Porque o meio tá vivendo aquilo. Por mais que eu traga uma nova roupagem e traz as sensações, que uma vez eu gosto do soul, né? Gosto da música soul e tal. E aí, tava na igreja, no interior de São Paulo, a gente tava no momento, chamamos alguns jovens, alguns novos convertidos, e eu coloquei um som, é o que eu gosto, é o que eu curto, pá, uma boa palavra e tal, mas é o black fluindo. Aí chegou uma jovem e falou, pô, pastor, essa música me leva ao meu passado. Essa música me leva a sensações, a quando eu não servia, o estilo. Às vezes não é a letra. E aquilo que você falou, há essa questão do sensorial, há essa questão do envolvimento, e a música ela leva. Até eu tinha algumas perguntas aqui em relação à emoção e à espiritualidade, né, nesse momento. Mas é interessante mesmo que a gente precisa ter essa preocupação. E aí que vem aquele lance, até da introdução que o Lobato colocou, do conhecimento. Né? Peraí, será que o nosso contexto ele pede, ele vai ter uma maturidade bastante para receber o estilo? Será que o estilo não vai ser muito maior do que a mensagem, vamos pensar assim, a proposta querigmática, o evangelho, né? Vai mascarar até, né? Porque o que acontece? Beleza, pô, cara, como às vezes a nossa produção e a galera levantou, né? Pô, é verdade, eu fui ali, consegui ter sido alcançado porque o estilo talvez estava me enveredando para o caminho que não é legal, né? Pô, vamos pensar, hoje realmente, se você olhar para voltando para a questão gospel, mas olhando para o mercado, né, olhar para o mercado, que hoje virou um mercado, né, você vai ter de tudo, de A a Z em questão de estilo musical. E pode acontecer de nós alcançar, sim, né, talvez o adolescente, como você falou, pô, o cara só gosta de trap. Será que eu não tenho um cantor com uma boa teologia que prega a Cristo por meio do trap? Ah, poxa, encontrei, tem. Então, filho, ouça esse cara. Ó, o cara tem. Talvez a sensação vai levar para a emoção, mas se ele for maduro ou tá naquele processo de amadurecimento, ao ouvir a letra, vai melhorar a sua teologia e vai ser agradável ele ouvir aquilo, aprender-se de Deus por conta do estilo musical. Mas realmente são pontos assim bem desafiadores mesmo, por conta desses desafios de que sensação, né? Por exemplo, tem um irmão que gosta de música russa, estilo russo. Aí começa a cantar um louvor. Você acha que ele vai ficar paradinho? Ele vai querer dançar, Lógico. né? Pode falar, desculpa. Eu gosto de fazer dança russa, mas da música russa eu não gosto. É muito bom esse ponto, né? Porque eu vejo o louvor, ele pode ser usado como ferramenta, né? Muitas vezes para alcançar a pessoa, né? Claro que é o espírito que alcança, mas o louvor pode ser usado como ferramenta. Então, muitas vezes você alcança a pessoa, mas continua com esse louvor que remete, né? Que nem vocês falaram. Eu tava vendo o dia desse com meus pais, né? O irmão Lázaro, lá cantando, no show dele lá. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E o cara no batuque lá, o cara tava quase pra ser possesso lá, cara. No batuque. Mas as aí você mulheres não tava dançando cheio lá, do né? espírito. Não sei não, as mulheres com as danças assim, meio, assim, não tava muito legal, né? Entendi. Então é muito bom você ter esse cuidado, né? O que o senhor falou mesmo, aquele adolescente acabou tava se remetendo, né? O passado dele, né? Então ter que se usar como ferramenta, só que não é bom você se manter nesse lugar, né? Por exemplo, agora não pensei no exemplo. Falei no automático. Por exemplo, ele quer falar. Fala do. Vamos pro. Mas só desenvolver um negócio aqui, por exemplo, eu acho que nós, como seres humanos, a gente fica tentando desenvolver N ferramentas, achando que a gente de alguma forma vai controlar o poder de Deus. Né? E, na verdade, não importa, assim, a gente pode fazer a música da forma que for e ele vai usar como bem entender ele. Eu tenho esse exemplo na mente, eu não sei se eu estou certo, mas, por exemplo, sempre me falaram que Calvino, ele pegou os ritmos que ele tinha à época e transformou para Castelo Forte. Né? Que é meio que
Ele pegou aquele ritmo da música da época dele, escreveu a letra por cima e fez uma música nova, né? Que é mais ou menos uma comparação muito rústica é o que a gente tenta fazer hoje. Acabou que na história isso conseguiu virar uma coisa boa, né? Mas e aí é justamente o fundamento de músicas como o funk, né? Como o samba, né? Como o axé, né? Como é que a gente vai transportar todo o espírito e a essência desse tipo musical para uma música gospel? É muito complicado, né? O boi. O boi, né? O boi gospel, como é que a gente vai adaptar? Como eu vejo que o rock ele teve essa dificuldade também, né? Porque o rock, infelizmente, ele sempre foi, na sua origem, essa música muito da rebeldia, né? O filme do Elvis mostra muito essa luta do rock naquele momento inicial, que era uma forma justamente de combate, que vinha justamente da música soul, da música negra, mas que acabava se perdendo na coisa tem a parte do gospel, mas tem a parte da música que é sensual, e como é que a gente adapta isso? E nem sempre funcionava bem, né? Ele naquele momento histórico, ele por um tempo conseguiu usar como uma música de protesto, mas depois não conseguiu mais. E a gente sempre está tentando lutar em como adaptar esses estilos para o nosso meio, né? E eu acho que tudo se resume à ideia de você buscar o conhecimento e pensar muito, né, no que você está escrevendo e produzindo. Eu lembro que quando os meninos da Parresia foram lançar o CD, eles tiveram que passar por uma filtragem, e eles não iam lançar pela igreja, a igreja não estava investindo no CD para ser lançado, mas eles entregaram as músicas para os pastores aqui, e os pastores fizeram a filtragem, a letra dessa aqui não é legal, né? Melhor não lançar. E teve música que eles cortaram, pela sabedoria de, uma pessoa mais compreendida disse que isso aqui não é legal, é melhor a gente não cantar por hora, né? Vamos repensar na letra. Por quê? É melhor a gente fazer algo que tá mais fiel à palavra, né? Procurando não cometer erros aqui, né? Do que fazer algo que eu julgo ser o correto e acabar, né, entregando tudo à perdição por causa de um detalhe. Uau! É isso aí. Esse é um desafio. É um desafio, principalmente para o nosso tempo, porque tá chegando no final, não, tô zoando. Chegando no final já? Não, nosso tempo presente. Pro grande, até mesmo pela grande preocupação da questão do secularismo. Aquela tendência, agora trazendo o estilo, né, um estilo secular para dentro da igreja, né, o que a gente pode. E olhando, né, para essas vertentes, nós temos uma pergunta aqui para nós. Um instrumento, aqui já é uma coisa um pouco mais assim, de questão de como servir, o que fazer, mas um instrumento musical separado para Deus, né? O cara chegou, não comprei, vou usar esse material aqui para louvor, tal. Ele pode ser usado para outros fins que não seja para adorar a Deus, ou aqui no caso a pergunta foi para na casa de Deus, na igreja. O cara comprou para aquele determinado, investiu para aquela finalidade. Deve, não deve? Tem que ser só para aquilo ali? O que vocês acham? Assim, eu tô aprendendo a tocar violão, só que numa guitarra eu tô meio que no migué, assim, pra aprender, né? Então, eu não sei... É possível, Roberto, aprender violão tocando guitarra? É possível porque são os mesmos acordes, só que quem toca violão, quem toca guitarra, toca guitarra. Então, a aplicação é totalmente diferente. Eu não sei nada de teoria musical aí, mas se você comprou um instrumento pra tocar ali na igreja, é difícil. Acho zoado, né? Você tirar ele de lá e tocar num baile funk, né? Esse instrumento. Então, um barzinho. Mas se você tem um instrumento em casa, você toca um louvor, aí você toca sem querer um acorde de uma música, sei lá, você toca um acorde de Anitta e pega fogo o violão, né? Vai pro inferno. Não, acho que não. Eu tenho uma opinião formada. Eu quero muito ouvir a opinião do Roberto nesse ponto, mas eu fico pensando numa situação que aconteceu uma vez com o pastor Júlio, eu tava com ele. Aí nós estávamos na sala, chegou uma irmã, não vou citar o nome da irmã, mas ela tinha comprado um carro novo e pediu pro pastor abençoar, né? Aí ele, não, eu te abençoo tranquilamente. Não, eu quero que abençoe o carro, né? Quero que unja com óleo e tudo mais. Aí ele disse, não, a gente não abençoa coisa, a gente não unge coisa aqui, né? E eu acho que nessa pergunta, a pergunta por trás da pergunta é, quando você pega o seu dom, né? E usa aquele dom de louvar, de adorar que Deus te deu para coisas que não são
né, para o Senhor, como é que fica, né? Você está mal utilizando, você está desagradando a Deus, porque o instrumento em si, eu acho que não faz diferença. O instrumento pode estar passando necessidade de precisar vender, ele vai aparecer em outro lugar, mas tu ainda tem a habilidade e o dom para usar em outro instrumento para adorar o Senhor. Acho que o único instrumento que Deus se importa é o próprio indivíduo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, vamos falar um pouco de música, né? Quem toca sabe. O Dó maior, por exemplo, é um dos primeiros acordes que a gente estuda, né? Existe o Dó maior evangélico, convertido? Boa. Existe o Dó maior convertido? Tem o Dó gospel. O Dó gospel, será que existe? Existe a escala maior gospel? Dó sustenido aumentado, mas o convertido... Tinha uma época, na Idade Média... O Dó lócrio, ele não é crente não. Então, isso que eu ia falar. Na Idade Média, o pessoal era proibido de usar o trítono, né? Que é a quarta aumentada. Por quê? Porque diziam, os reis já diziam que era um intervalo demoníaco, né? Então, tanto que a escala maior, por exemplo, ela não era para ser como ela é hoje. Era para ela ser com a quarta aumentada. Só que daí, aquele intervalo de meio tom que assusta tanta gente entre o Mi e o Dó, é justamente para resolver a questão demoníaca do lócrio. Era para ser Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, ou seja, uma escala hexafônica. Mas, ainda bem, acabou que deu certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe... a gente não pode olhar para por exemplo, um violão, né? O violão é só um instrumento do instrumento. Na verdade, o instrumento que Deus quer usar é a nossa vida. Então, o que você não pode é você se contaminar. O violão, na minha mão, ele vai ser de um jeito, na sua ele vai ser de outro. Se eu der o meu violão para o Paul McCartney, ele vai tocar Hey Jude em sol maior, que é o mesmo tom que a gente canta. Queremos o teu nome, entendeu? É o mesmo jeito de fazer e tal. Então, não tem essa questão. Isso aí, sabe? Eu acho que isso aí... Sabe o que é isso aí? Isso aí é paganismo dentro da igreja. Tá? É paganismo dentro da igreja. Quando a gente quer atribuir santidade a coisas que não são atribuíveis, né? Que não são para ser. A única coisa que deve ser santa é a pessoa. A mesa tem essa aqui eu posso fazer um sacrifício de um bebê aqui em cima. Assim como eu posso fazer um podcast aqui. Não vai mudar em nada para Deus. A mesa continua sendo mesa. É um ser inanimado. Deus não está se importando com a mesa. Né? Ele não levou uma mesa para a arca. Ele levou pessoas e animais. Então, o que eu penso assim, o que você vai fazer com o teu violão, isso é que importa para Deus. Mas não o seu violão. Entendeu? É você que importa para Deus. Então é o que eu penso. Eu sou contra isso. E que vem muito daquela visão... ficar orando, ungindo um instrumento, isso aí é paganismo. Vem muito daquela visão católica de você tornar um objeto algo imbuído de uma magia espiritual. De ali, poder. Né? De poder. Que a gente hoje na nossa igreja, infelizmente a igreja protestante brasileira tem muito disso, né? Você vê na televisão, compre agora o item X que o pastor abençoou, o Y, a gente quer dar esse elemento de poder. Um ar do pastor de vez aí, o cara como pega... se fosse a chave para... Não, isso aqui é a chave para salvação ou para um louvor melhor, e que não é. Você é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Com certeza. Você falou, é perfeito. Né? Do carro, nada... Bom, respeito a fé da pessoa. Porque às vezes as pessoas, né, são... Acho que os líderes, pastores, né, pastor, tem que ter aquela coisa também de não esculachar com a pessoa, com a fé da pessoa. Mas orientar. Falar, irmão, olha, eu posso até orar por você e agradecer a Deus pelo teu carro, mas eu não vou ungir seu carro porque ele não é uma pessoa. Entendeu? E a gente está até no Antigo Testamento tem base, né, por exemplo, a arca era um objeto, representava a presença de Deus. Tinha toda uma simbologia, mas apontava profeticamente para alguma coisa. Né? O pastor pode até explicar isso bem melhor que eu, muito melhor que eu. Aí, pastor, todos os utensílios do tabernáculo apontavam profeticamente para alguma coisa. Mas Deus é pleno, né? Então ele já queria ensinar um princípio. Né? Um princípio que as coisas em Cristo se cumpririam, toda aquela simbologia faria sentido. Mas eu não vejo assim, hoje em dia, né, olhando por esse prisma de ter que ungir as coisas, eu acho que isso não, né? E também não vejo. O violão na minha mão, ele vai ser usado para uma coisa, na mão de qualquer outra pessoa, com os mesmos acordes, os mesmos ritmos, o mesmo som, a música vai ser outra com o mesmo instrumento. Então não é um instrumento, é quem está por trás. Você está certo. Eu acho que
Minha opinião é que a gente não deve olhar para o instrumento como algo sagrado, entendeu? Ver ali uma coisa etérea no instrumento. Não, isso aqui é só para louvar. Jamais. Eu já vi isso. Aham. Não, ó, irmão, cuidado, ó, esse instrumento aqui você não pode... Ele falou assim... Ele falou, o Dó maior, você falou, como é que você não falou Dó maior, você falou um acorde da Anitta, né? Você toca o acorde da Anitta. Na verdade, o acorde da Anitta a gente toca todo domingo aqui. Sabia disso? Então, Todo domingo a gente toca, porque, perdão, se ela usar, por exemplo, uma sequência de Ré, Lá e Si menor numa música dela, a gente também usa aqui. Usa aqui. Entendeu? Então, não é o acorde da Anitta, é a música da Anitta que diz respeito à letra, à produção. Os acordes, não, os acordes são... Eles são laicos. São lá. A música é laica. Os acordes Agora, são... o músico, não sei. O músico não. Conclusão, então, né? O problema não é o violão tá tocando a Anitta, é o cara que tá tocando a Anitta, né? Exato. Ele vai pegar Conclusão. fogo, né? Brincadeira. Depende do fogo, né? Mas olha, eu entendo essa discussão, porque eu, por exemplo, sempre lidei com músicos, né? E isso é uma preocupação. Eu vi, por exemplo, outro dia uma coisa que eu achei um absurdo. Essa música mesmo, Ousado Amor, tem uma música não vou lembrar o nome dele, morreu há uns anos atrás, que tinha um sax que fazia... Careless Whisper. Careless Whisper. O cara pegou esse solo de saxofone e colocou como interlúdio da música Ousado Amor. Essa eu quero ouvir. Exatamente. O ministro, o cara que estava na frente, cantando, eu vi ele esse levou um vídeo. susto que, se ele pudesse, ele matava o cara da guitarra. Mano. Ele matava. Se ele pudesse, ele jogava o microfone na cabeça do cara. Porque o cara tá no espírito ali. Aí o cara percebeu na casa dele, falta de discipulado na vida dessa pessoa. Falta um pouco de pastor para andar junto com ele. De laje pra O cara fechar percebeu também, né? que era, Lá menor, Ré menor, Mi menor, já sei. E foi e colocou e achou que estava abafando. Só que, na verdade, aí entra no profano. O que é o lance? Aí é uma aplicação clássica. Ele está profanando, primeiro, o lugar, o momento e a música. Logo, ele está profanando o sagrado. Eu já vi numa oração o cara do teclado começar a tocar Thousand Years, né? Thousand For a thousand. Aí começou a tocar no tecladinho e a oração rolando. Eu conheço essa música. O pastor fazendo um apelo, eu vi um pastor fazendo um apelo para casais, né? Irmãos, olha, reconciliem com as suas esposas. Tal. E o carinha do teclado começou a tocar aquela música. O pastor fez assim. Tô sabendo. Tipo, sabe assim? Então. Essa eu conheço, irmão. Eu que tô conhecendo. O que tu anda ouvindo, meu irmão? Aparece pra mim no Instagram um cara que ele faz vídeo e ele é o cara do som. E ele era uma igreja de só velhinho. Aí o pastor fica pregando, ele bota música de Minecraft, música O Arthur de jogo, faz assim. isso. O Arthur, eu chego com ele, Arthur, toca Persona aí. Ele começa Não, a tocar. mas aí o pastor jogo. tá pregando, aí tá tocando um Minecraft, né? Me lembrou esse caso aí. Acho que não é muito bom, não, esse cara fazer isso. Né? Até descobrirem, né? Porque só tem seuzinho naquela igreja. Mas o Arthur sou eu que peço na hora. Arthur, toca um Persona aí. Ele tô ensaiando a banda, ele começa a tocar Persona. Já Ele gosta de videogame, ele foi meu né? aluno, né? Ele gosta de música japonesa, jazz japonês. Arthur é uma figura. Já manda pro gabinete Cowboy 2 aí. Bebop. É uma figura. Próxima pergunta aí. A grande questão, assim, eu tava lembrando quando a gente tava conversando, no momento que eu, né, conheci a Cristo e fui mudando, assim, meus gostos. Porque eu gostava muito de rock. E aí eu ficava naquela coisa, continuo ouvindo, não continuo ouvindo. E eu fui justamente me atentar para as letras, né? Eu gostava muito de Metallica e Iron Maiden. E aí Iron Maiden tem The Number of the Beast, que é a música mais conhecida e mais polêmica deles, né? E aí eu ficava, não, mas não tem nada nessa música, não tem nada sinistro. Tá na Bíblia, a Bíblia fala do número da besta. Aí um belo dia eu e um colega meu, a gente sentou lá na cozinha da casa dos meus avós e pegamos a letra, né? Vamos ler. A letra em si tem toda a controvérsia, mas assim, de fato o texto bíblico tá lá, né? E eu imaginava até então que, então tá tranquilo. Aí só que chegou na última estrofe, que a última estrofe a música inteira é como se fosse eu falando o texto bíblico, só que na última estrofe é como se fosse Satanás falando. Aí o negócio fica complicado, né?
É a mesma coisa com The God That Failed, do Metallica, né, que é do Black Album. É uma música que eu cantava The God That Failed e não sabia exatamente o que a letra significava. Uma vez eu descobri a história. A mãe do vocalista era cristã, muito temente a Deus, teve um câncer e morreu. E a música é The God That Failed, Deus que falhou. Então é outro escárnio, outra coisa que é justamente para criticar. Então eu comecei fazendo essa filtragem aos poucos, porque justamente foi o que aconteceu comigo. Começou a me incomodar aquilo. Eu sabia que tinha uma controvérsia ali que eu tinha que parar e prestar atenção. Né? Eu acho que na nossa caminhada a gente pode até ser alcançado por uma música que tenha sido adaptada para o meio gospel, né? Mas a gente tem que evoluir em conhecimento, em outras coisas, né? Não é só ouvir música, mas é ir para a escola bíblica, fazer o devocional e tudo mais, para a gente começar... Peraí, deixa eu parar e analisar bem essa letra para tomar um cuidado melhor. Até nas evangélicas, Até né? nas evangélicas. Que nem, por exemplo, Sabor de Mel. Clássico! Filho meu tá fugindo de mim, porta na cara Sabor de de filho fel, né? Aquilo lá, né? Uma pergunta aqui pros universitários. Kleber Lucas, pode ainda? Ou a gente pega o contexto do... E aí, produção, não dá risada não, produção. O contexto Eu da percebi que ele é situação polêmico, agora. esse estudante. É, eu tô com essa pergunta aqui. Será que é certo ainda? Ou a gente... Porque às vezes a gente pega o contexto de quem fez e às vezes não pega. Qual é o critério para você pegar o contexto do autor da música? Sérgio Pimenta ainda pode? Brincadeira. Ele tá no... Não, mas, de verdade, eu também quero saber a opinião. Que... Vou contar aqui o profissional. Não, mas vamos lá. Eu acho assim, cai na questão do violão lá. Sabe essa Sim. questão do violão? A música em si, a obra dele, ela pode ser boa. O autor dela tem, sei lá, seus problemas. Mas eu acho assim, cantar as músicas do Kleber Lucas não tem a ver com o Kleber Lucas. Tem a ver com a música, Sim. a minha opinião. Assim, por exemplo, se você for, por exemplo, meu Deus, Davi, ele estava tomando lá o solzinho dele lá, ele viu uma mulher nua, ou seminua, foi lá, mandou chamar a mulher, mandou matar o marido da mulher, pegou a mulher para ele, e ele ainda continua sendo chamado de homem, segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai deixar de ler o salmo porque Davi adulterou e matou? Não, você não vai fazer isso. Você vai deixar de cantar uma música do Kleber Lucas porque ele hoje é um aloprado? Não, por quê? Na minha opinião, não. Por quê? Por quê? Porque você tem que analisar a teologia da música. E outra coisa, eu não posso me constituir um juiz sobre a vida dele. Porque se eu deixo de cantar a música dele e amanhã ele tem um encontro genuíno com Deus e volta, aí eu vou voltar a cantar a música dele. Porque agora ele... Não me importa muito o estado dele atual. O que me importa é, quando ele fez essa música, ele foi sincero, Deus estava ali. Agora, ele está numa fase da vida dele que ele precisa rever os conceitos dele. Ele está fazendo um péssimo serviço ao evangelho no Brasil. Ele está querendo incluir, sabe, nessa ideia de inclusão aí, ele está se tornando um propagador de um falso evangelho, entendeu? Mas, meu irmão, eu não posso nem julgar nem o passado dele, que eu não sei também em que circunstâncias ele compôs aquilo. Eu não moro com o Kleber Lucas, eu não vejo. É difícil você falar assim, eu vou cantar a música do fulano que ele é crente. Mas como é que você sabe? Como é que você pode dizer que a pessoa genuinamente... É claro, pelos frutos a gente sabe, mas, irmão, só Deus é que tem a capacidade de enxergar. Tanto que o salmista fala assim, tu me sondas e me conheces e vê o que há lá no profundo. Tem coisas que só Deus, sabe, só Deus. Então, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia fala. Se ele está exaltando ao Senhor, se aquilo lá está de acordo com o que está exaltando a Cristo, se não está colocando, sabe... Se alguma virtude há, se algum louvor existe. Exatamente, que seja... minha opinião agora... Eu sei que tem também alguns irmãos, e respeito, né, que não concordam que se cante as músicas dele, porque ele hoje... As pessoas vão associar... essa música do Kleber Lucas? O que o Kleber Lucas anda dizendo? Ele anda dizendo isso. Então não vou cantar a música. Mas eu acho que são coisas diferentes, entende? Minha opinião, Roberto, eu não vejo o problema de cantar as músicas dele do passado. Se ele lançar uma música hoje, que nem lançou, junto com o Leonardo Gonçalves, praticamente fazendo propaganda política recente, falando uma música, um monte de coisa lá, tal, falando mal dos evangélicos, que os evangélicos abandonaram eles, tal.
Tá lá no Spotify essa música. Eu vou cantar essa música na igreja? É óbvio que não. Porque a realidade dele de hoje é uma realidade de alguém que está caído. Né? E nós entendemos e vemos que grandes homens de Deus que teve esses períodos da sua vida, tanto questão teológica, por exemplo, um cara que foi tido como liberal, que foi Karl Barth, e você lê muitas obras dele e fala assim, cara, que iluminação de Deus. Que depois, né, teve um start, opera aí, reviu o contexto. É o que no universo jurídico, quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente fala de mens legis e mens legislatores, né? Que é a mente da lei e a mente do legislador. Quando a gente interpreta uma lei, um texto, a gente não pode procurar a mente do legislador, porque ela está justamente completa daquele contexto dele. A gente procura a mente da lei, o que o texto em si quer dizer, né? E eu aplico isso muito para essas músicas, não olhar para quem escreveu, mas olhar aquilo que ele escreveu realmente quis dizer, né? E o que pode ser aplicado, né? Tirar de proveitoso daquilo. E se não fere o que eu tenho como adoração, como louvor, eu acho aceitável a gente continuar usando, né? Recentemente a gente cantou Ó Deus, Tu és o meu Deus forte na igreja. Tranquilo, normal. Porque aquela música em si, a única forma que eu me lembro de eu ter sido apresentado aos nomes de Deus na linguagem original, né? Aos pés da cruz. Jeová Rafá, El Elyon, tá tudo naquela letra do Kleber Lucas. O próprio Aos Pés da Cruz, uma canção. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O grande desafio, aquilo que eu acho que aqui você falou foi muito interessante, que a música muitas vezes ela remete ao poeta ou a quem apresenta e depois de um vacilo. E tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é como deve ser o músico que atua no louvor ou no ministério de música da igreja? E pensando nesse processo, olhando para o Kleber, por ter, né, olhando assim, vendo alguns momentos da história, o cara no auge, cheio da graça, fazendo, né, Brasil todo, aí vacilou. Qualquer um, a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Todo mundo é sujeito ao vacilo. Mas e aí? Agora, principalmente, Roberto, esse aqui acho que talvez é uma pergunta mais desafiadora para você, por conta até mesmo hoje nessa posição, que Deus te chamou, te trouxe aqui para viver essa vida de missões na área musical, trabalhando com músico. Você é músico, eu também. E é um desafio. Como que... E aí, vamos abrir mais. O Judá que está vindo aí para música, começando a estudar e tal. Como nós achamos, como que deve ser qual seria a melhor, né, posição do músico, a vida desse músico que atua com música na igreja? Eu acho assim, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é o objetivo do nosso ofício, né, dentro do ministério. Né? Quem somos? Aquele que é chamado para o ministério da música, ele sabe que é árduo, é difícil, é trabalhoso. Tem que ensaiar, tem que se preparar, tem que cumprir escalas. Né? Então, estar aqui na plataforma, quem olha, por exemplo, dia de domingo, todo mundo bem arrumado, aquela coisa bonita, aquela coisa, né, atraente aos olhos acontecendo, aquela música, pode achar, nossa, que queria estar ali e tal, mas existe todo um background ali, entendeu? Um processo de preparação, ninguém está ali, ninguém cai de paraquedas no domingo, eu tô aqui, tô tocando. Tem um preço a se pagar. E na vida cristã, em tudo é assim. Você, como pastor, sabe disso, né? O preço que você tem que pagar para estar sempre preparado para os desafios do ministério. Então, o músico é a mesma coisa. Além da preparação técnica, tem a preparação espiritual, porque nós não fazemos apresentação aos homens. Né? Nosso louvor não é, embora a gente procure cantar cânticos que a igreja se identifique e tal, é óbvio, né? É congregacional, é um processo congregacional, mas o nosso espectador maior, ele é o Senhor. Né? Então, aquele que quer se habilitar a esse ministério tem que ter a consciência de que tem que ter duas situações bem firmadas
que é a preparação técnica, a disciplina e também a vida espiritual. Por quê? Porque você acaba sendo mais visto e a sua vida, quer queira ou quer não queira, vai se tornar algo acessível às pessoas. As pessoas vão saber quem você é. Eu sei, aquele menino, aquele rapaz do louvor, aquela irmã que ministra, aquele que toca bateria. Então, existe a questão do testemunho, a questão do preparo. Então, estar exercendo qualquer ministério, mas principalmente o ministério que gera visibilidade, a pessoa precisa estar realmente consciente das atribuições, do chamado, porque uma pessoa fora do lugar, ela é um desastre para ela e para as outras pessoas que estão perto dela. Então, precisa ter aquela coisa de saber, realmente, estou aqui porque Deus me chamou, só porque eu quero. É só porque eu quero? Se for só porque eu quero, em detrimento à vontade de Deus, eu vou causar um problemão para o ministério. Eu vou causar, porque eu vou ser um ponto de discórdia, um ponto de desequilíbrio, uma pessoa que não vai respeitar a liderança, não vai ser corpo, não vai ter visão de corpo, não vai ter visão de nada. Então, fora do contexto, é um problema. Agora, respondendo a sua pergunta de forma prática, eu acho que a pessoa tem que estar preparada para os desafios do ministério, porque não é só estar ali aos domingos à noite. Ainda mais eu estando aqui na igreja, eu sou quem trabalha, quem está comigo sabe. A gente prepara kits, prepara ensaio para que as pessoas cheguem e toquem aquilo que foi estabelecido. Por quê? Porque é ordem e decência. Ninguém chega aqui e toca do jeito que acha que tem que tocar. Tem que ter um preparo, a pessoa tem que saber o que tem que fazer. Eu preciso saber o que o baterista vai fazer para eu fazer também. O guitarrista, agora é minha hora de fazer o solo. Depois que acabar, eu vou abaixar o volume, porque o cantor vai entrar cantando. Sabe assim? Então tem ordem, tem... Tudo isso é importante. Então, estar no Ministério de Música envolve muita coisa. Mas principalmente em evidência os frutos do Espírito que vão te conduzir para estar exercendo esse ministério de forma sadia, sendo bênção para a igreja e para você mesmo, né? Sabendo que Deus está ali respaldando, Deus está falando, não, filho, é isso aqui mesmo que eu quero para você, continua fazendo, faz o que eu estou contigo. Nesse sentido, o músico tem que ter a música, né? O cantor, quando eu falo músico, não é só músico, é todo, né? Cantor também. Né? Também um ponto aqui que a mesma atitude que o músico tem que ter, né? Qualquer irmão da igreja também tem que ter, né? Toda a mesma integridade do músico, de um pastor, a mesma de um diácono, exatamente, de um faxineiro, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, claro que o músico tem funções diferentes que um diácono, mas ainda assim eu acho que o músico tem que se portar com a mesma integridade, com a mesma justiça, com o mesmo amor do que qualquer outro membro da igreja, né? A igreja inteira tem que se portar desse jeito, né? Então, esse era o ponto que ele tinha que falar, né? Todos somos iguais na visão de Deus, assim, né? Que ele não faz acepção, né? Porque essas perguntas, assim, é mais pra músico, né? Eu tô coçando aqui pra 12. Pra 12? Tá bom. Então 12. Vamos rápido a gente entrar na 12, então. Mas eu achei bacana, eu fiquei muito pensando aqui, aquilo que o apóstolo Paulo, até mesmo o Tiago, ele vem trazendo. É quase um paralelo ali para o presbítero, né? Que, poxa, ou o pastor, ou o bispo, aquele que anseia. Então, eu chego assim e falo assim, galera, principalmente adolescente que entra na bandupa, você que aspira ao bandupado, a querer ser músico, Tiago fala que é dura coisa e também a melhor coisa. Então, mano, como o Roberto falou, cara, você está disposto e aí vem um grande desafio, porque nós não somos músico integral, né? Trabalha, no caso do cara que é casado, é marido, é funcionário e às vezes é pai, tem todo aquela estrutura e tem que também, como falou, pô, a gente prepara um kit, prepara um material, tem lá a cifra se for necessário, tem todo um mapa do que vai rolar, a atenção. E aí? Tá disposto? Que é aí onde vem o lado duro. Não é uma coisa que eu vivi bastante. Não é a questão da genialidade, poxa, agora fugiu a palavra, mas o saber fazer. Não é só o saber fazer.
né? Saber colocar cada momento, respeitar o outro, aplicar esses frutos mesmos. Por exemplo, no meu caso, é você ter 10 dedos na mão, mas usar apenas 4, no máximo 6, e olha lá, né? Respeitar o ouvido do irmão. Será que ele tá ouvindo mesmo que você escuta? Será que ele tem a mesma percepção? Cara, eu achei genial aquilo que você falou. Pô, eu preciso ouvir o batera para saber o que eu tenho que fazer, né? O cara da guitarra tem que entender que vai ter a hora que ele vai falar, mas tem hora que ele só vai ficar ali no riff e olha lá no acorde e tal, que é o grande desafio, né? E para nós aí falando um pouquinho desse universo que o Judá ainda não domina, né? Mas tem o lance do ego, né? Nós temos né? Aquela vontade de aparecer. Eu preciso colocar minha frase, né? Eu preciso dar o meu melisma, eu preciso ministrar a igreja e pá. Então, é um grande desafio mesmo nessa relação Quando vê o cara tá cantando que eu cresça e ele diminua. Entendeu? É mais ou menos assim. Ou então, eu não consigo ser reconhecido. Essa música aí é bem atual. Então, esse é um grande desafio, né? A 11 nós vamos falar um pouquinho sobre os motivos que devem ser expressos em nosso louvor diante de Deus, mas se a gente entende que louvor está relacionado àquilo que nós fazemos diante daquilo que recebemos, eu já falei um pouquinho, então, tem gratidão e tal, mas vamos aqui para aquilo que o Judá quer falar, que ele domina, que ele tá PhD nesse assunto. E o que vocês têm a dizer sobre o estilo ou gênero worship? Para falar do worship, eu tenho que dar um contexto, assim, porque, que nem a gente falou aqui, a gente tá tocando essa tecla, a gente não faz rótulo de... pelo menos quem tá aqui nessa mesa, né? A gente não faz o rótulo de tipo de louvor. Tu gosta desse estilo aqui, você é menos crente. Não, a gente não faz isso. Mas existe os meus critérios, né, pessoais, né? Que nem o seu Roberto falou ali, que ele tem os critérios dele. E os meus critérios nesse caso é porque você tem que pegar a história da música gospel brasileira. Tudo que veio do gospel, do evangélico aqui no Brasil, veio do exterior. E o louvor gospel também não é diferente. Até ali em 60, as únicas coisas que a gente tinha eram traduções. E chegou um missionário aqui muito importante, o Jaime Kemp. Jaime Kemp. Vocês conhecem? Sim. Ele criou um grupo de cantores jovens brasileiros e criou esse grupo, que é o Vencedores por Cristo. E o que ele fazia? Ele trazia as letras americanas e aqui eles traduziam e mudavam algumas coisas. Mudavam algumas palavras e tal, mas era uma tradução. Então a música gospel brasileira se resumia a traduções e 1% assim, de uma música original, só que no estilo americano. E depois perceberam-se que você pegar só música americana não dá certo. Tem pessoas que, claro que às vezes são alcançadas, mas tem pessoas que às vezes não são alcançadas por essas músicas de fora. E o Jaime Kemp, ele percebeu que tinha uma equipe muito boa com alguns brasileiros que faziam os louvores, eles tinham sabiam fazer louvores aqui brasileiros mesmo, muito bons. Então ele permitiu eles fazerem um álbum juntando o estilo brasileiro, que foi o De Vento e Popa, o álbum mais importante da música gospel brasileira, porque juntou o baião brasileiro com o gospel, né, com a música. Então, por isso que eu gosto tanto, porque você meio que se livra dessa dependência americana e você cria um estilo só brasileiro, né? Você bota bossa nova, você bota MPB, você bota chorinho, né? Depois vê um samba, um sambinha, assim. Então é muito bom. Até música nordestina, tem uma música que eu gosto muito, porque eles criaram uma música do sertão nordestino mesmo e iam andando lá para aquele sertão lascado mesmo, as pessoas muito carentes e humildes, eles iam tocando esses louvores e foi um instrumento muito bom. E eu gosto muito disso. Aí o que me deixa triste é porque tá voltando ao começo, às traduções, ao estilo americano, né? O worship. E eu gosto do worship, né? Tem até a história da minha boina.
Poxa, eu ia falar. Vai, conta, agora conta. Vai, desculpa, demorou pra te perguntar, vai lá. Eu tenho um problema aqui, pra quem não sabe, que eu tenho um problema na minha coluna, escoliose. E eu, no ano passado, eu não ia pras vigílias, porque eu não aguento, minha coluna, com o passar do dia, vai ficando cada vez mais dolorida, mesmo se eu estiver sentado, assim. E eu pensei, pô, não vou aguentar ficar até 7 da manhã, né, na igreja. Aí eu sempre via com minha boina, aí eu tava ajudando minha mãe a ajeitar as coisas pra ir pra casa. Eu botei a mão na minha cabeça assim, pô, cadê minha boina? E tava rolando a vigília ali no auditório. E eu, pô, cadê minha boina? Cadê minha boina? Eu, desesperado. Aí minha mãe falou, vê se tá lá dentro. Aí eu lembrei, pô, tá com minha irmã, minha boina, eu dei pra ela. Aí eu entrei na vigília, tava tocando o chip lá. Porque só tu és santo. Desculpa aí, ouvinte, que eu fiz você ouvir. E eu olhei, e aí, Julinha, minha boina, devolve aí. Ela devolveu, aí eu botei a boina e pensei, acho que eu vou ficar aqui, né? Eu esperar minha mãe terminar de arrumar as coisas, eu vou ficar esperando aqui. Acabou que eu fiquei lá até umas 4 da manhã. E desde lá eu fui pra todas as vigílias, exceto essa última aí que eu faltei por conta do PSC. Aí foi a primeira e última vez que eu chorei com o chip. Vou ser sincero. A última não, você não sabe. Ainda, né? Até agora. Até né? agora é a última. Então, eu chorei a primeira vez, eu ouvi assim, até me lembro que era a música lá, se eu passar pelo vale, eu chorando lá. Aí eu, na próxima, teve uma outra vigília, eu vou chorar, essa aqui eu vou mesmo derramar aqui, eu ouvi a mesma louvor, eu pensei, pô, cadê? Cadê? Aí eu não chorei a vigília. Que você não tava no vale, irmão. Não tava no vale, né? Mas aí eu tenho essa encucada assim com o chip, né? Porque você fazia, né? Voltando lá pro contexto, você fazia as pessoas faziam poesia, faziam prosa, você pegava as qualidades de Deus e botava num contexto brasileiro, você adorava ele acima de tudo, né? E tinha uma função muito boa, que você conseguia alcançar vários contextos de pessoa. Eu conseguia alcançar Ribeirinho, tem músicas feitas para Ribeirinho, Vencedores por Cristo, nordestino, tem samba, tem todo estilo. Então você conseguia alcançar várias pessoas, claro que se mantendo na integridade do louvor, né? Aí eu vejo o worship, né? Que nem eu falei, eu já ouvi várias playlists, eu já ouvi até de membros aqui que já vieram por Liga Cash, né, da Fernanda Almeida, eu já vi a playlist dela. Foi uma tristeza. Foi 40 worship. Não, mas assim, eu acho que esse problema não é só da música gospel, né, Brasil? Eu sei que a gente já tá com o tempo aí se estendendo, né? Mas eu acho que nesse assunto o Roberto vai saber se posicionar melhor. Eu acho que não é um problema só da música gospel. A música brasileira passa por esse problema, que nós somos muito influenciados pelo que vem de fora, né? Esses movimentos da música do samba, do chorinho e tudo mais, são coisas únicas, mas se a gente olhar toda a história da música, são praticamente pontuais. A Tropicália tem sua influência da música americana, o rock dos anos 80 e 90 tem influência do punk rock europeu. Então, todos esses grandes momentos do pop musical brasileiro, seja do gospel, seja da música secular, tem muita coisa de fora, né? E o grande problema é que falta justamente a gente incentivar as pessoas a produzirem daqui, né? Porque se a gente olha agora os worship, né? Tem essa influência de fora. A música popular de hoje é influenciada por música latina, influenciada por música americana, por eletrônica. E infelizmente a gente vai nesse caminho. Eu acho que tem um pouco do fator da indústria. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a música gospel está inserida num contexto de mercado, né? E aí quem define, às vezes, vai selecionar um padrão para se repetir. E o que resta a gente é começar a incentivar quem pode produzir algo diferente para ter mais espaço, né? Acho que o Roberto tem uma visão mais interessante. Só o último ponto aqui, já tô acabando. O senhor falou que se tornou quase como uma indústria, né? Quando percebeu que fazia sucesso. Aí o que se fez, né? O que não eu falei, eu já ouvi o playlist de vários membros da UPA e eu... Sem citar nome. A gente... Não, eu tava citando porque ela veio aqui, né, e tal. Daí eu já ouvi vários e você percebe que existe um padrão, né? Dá pra você separar, assim, que nem um esquema. E eu acho triste, né, por isso que eu na vigília eu ouço o chip, eu canto, mas na minha playlist eu não boto, né, no meu gosto, né. Então você pega toda aquela produção antiga que tinha, né, você fazer praticamente uma poesia e ir por um louvor sistemático, né. Acho paia, vamos dizer, se eu usar esse termo da juventude agora, né, paia, né.
Mas De respeito. não é respeita nós, heresia, de né? respeito. Não é heresia, não é escárnio, não é nada do tipo. É só o mesmo gosto. Um gosto paga. E aí, Bertão, vamos lá. Bom, assim, concordo com você quando você fala sobre estamos perdendo as nossas origens, né? A brasilidade está ficando cada vez mais distante de nós, infelizmente. E não é só na música, não, tá? Inclusive na boina que você está usando também. Isso aí é coisa que os ingleses usam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sobre a música, esse estrangeirismo aí só faz mal para a nossa cultura. Eu também sonho um dia que nós vamos ter uma adoração totalmente brasileira, com axé. Axé é complicado. Ué, por quê? Brasil? Porque é Bahia, meu irmão. Não, mas E o que a gente mais gosta é de pular na... axé A não é duplo fonte de sentido. água viva é o Senhor. É, Com samba de break, com samba raiz, com pagode, com os ritmos, baião, com, sabe, maracatu. com a valsa dos anos 50 que a gente tocava, né, com o chorinho. Eu sonho com isso, mas isso passa por um movimento cultural, né? Sim. Para isso acontecer, a educação tem que melhorar, as pessoas têm que conhecer, os jovens têm que começar a ler Guimarães Rosa, têm que começar a entender um pouquinho sobre a política do Brasil, tem que entender sobre um monte de coisa. A música, a pessoa canta o que ela é, né? A gente canta o que a gente é, nós somos meio papagaios. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com ele. Eu me admira até um jovem. Quantos anos você tem, filho? 16, eu faço... 16 anos 17 agora. preocupado em resgatar a brasilidade. Parabéns. Até brinquei com a sua boina aí, mas é só brincadeira. Eu passei a te admirar agora porque eu vi que, por exemplo, você tem quase a idade do meu filho. E meu filho nem pensa nessas coisas. Então, eu gostaria muito que você conversasse com ele, inclusive. Tô tentando evangelizar o cara. Essa preocupação é muito legal, sabe? Eu sonho com isso mesmo, galera. O dia que a gente vai poder cantar as nossas coisas, as coisas que Deus está fazendo no nosso Brasil. E eu não tenho nada contra o worship, porque o worship é a música deles lá. É a música que eles... E a gente veio para nós, né? Sim, veio. Nós sim, não convidamos, ele chegou sem convite, né? Só que a igreja canta, né? A igreja canta. Se alguém um dia tiver coragem de parar de cantar e começar a fazer sucesso outras coisas, eu vou ficar super feliz. Super feliz. As nossas coisas, né? Cantar as nossas coisas. Por exemplo, Vencedores por Cristo, né? Você fala do Vencedores. É muito Brasil. É muito Brasil. Mas não significa que a gente não pode rotular também o estilo do Vencedores como estilo evangélico, porque, na verdade, se você for conhecer o Clube da Esquina, Boca Livre, o pessoal tudo de Minas Gerais, todo ali, aquela música de Minas Gerais, Milton Nascimento e tal, o Vencedores por Cristo é aquilo que o Clube da Esquina é, só que com letras evangélicas. Então, por exemplo, não existe como eu disse, a discussão gira em torno de gêneros. Não existe um gênero evangélico. Não existe. Existem as letras, existe o conteúdo teológico. Né? Mas que é Brasil, que nos representa, é óbvio. E seria muito bom que a gente parasse realmente de cantar música estrangeira, cantasse as nossas músicas. Quem sabe a gente não consegue fazer isso aqui, pastor? Glória, vamos começar. Vamos começar a produzir. Começar pelas nossas. Uma coisa interessante já pra gente chegando no... Fala aí. Mas não esquece de dar um like, curtir, enviar pra galera. Mas falando sobre essa pegada, nós... precisamos, aquilo que o Judá tem colocado é mostrar essa causa. E aí... Vamos levantar essa bandeira. Começando pelo Entendeu? Judá, presidente do Vice. O que você acha, Judá, de presidente do movimento aí? Movimento pró-Brasil. Pró-Brasil musical. Pró-Brasil musical. Pró-Brasil. Pró-Brasil. Pode contar comigo, eu sou... Pró-Brasil tô dentro. gospel, né? Pró-Brasil. Não, pró-Brasil evangélico. evangélico. Porque assim, a gente tivemos uma visita essa semana, né? No final de semana que passou, do pastor Elias Dantas, e ele falou algo interessante em relação à juventude. E ele taxou a juventude no mundo, cara, as igrejas, déficit de juventude. E ele falou assim, cara, o jovem, eles precisam de uma causa. Se é a música que nós vamos ter que lutar, pela música evangélica, pelo estilo
pela uma brasilidade. Então, que a gente consiga colocar isso para aqueles que têm força. Porque a galera que não vai estar com gás mais. Então, vamos pegar os jovens e vão fazer, como você falou da sua história. Jaime Kemp pegou uma turma jovem que estava disposta. Aí nós vamos olhar para a história da IP Manaus. Foi os velhos que começou a ir para os ribeirinhos para meter 100 graus rios? Foi os jovens. Então nós temos que trazer essa causa. E aí, galera, vamos fazer uma boa música? Vamos fazer uma brazuca? Alguém tem que começar, né, pastor? E upa religados, pai. Ei, Religa Cash. E aí, como nós já estamos chegando ao final, estamos aí, o tempo já... Como Estourando. como diz o meu brother Lobato, o HD externo já está estourando. Isso é o que digo, não é a produção que chora toda vez no final. Né? Como nós não podemos explodir os HDs, então nós vamos chegar pro final. Robertão, deixa os finalmente, manda um salve pra galera. Não, só quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar com vocês aqui, de conhecer os irmãos que eu ainda não conhecia e estou feliz, espero que de alguma forma ilumine as mentes aí do pessoal, principalmente quem fez as perguntas. Mas foi muito legal o papo. Foi massa. Judazão, dá o seu... E, ó, foi forte a sua fala. Já tirou a boina já. Já começou a brasileizar. Não, mas eu tô brincando. Isso aqui é coisa de brasileiro. mais história ainda dessa boina. Foi do meu avô, aí ele usava... Por exemplo, Milton Nascimento, que a gente falou de Milton Nascimento, né? Qual que é tem até um disco dele, que não sei de que ano que foi, que não tinha ele, só tinha o bonezinho dele. Entendeu? Isso representava tanto ele que não tinha ele na capa, só tinha o boné. Bom, pode tirar hoje. É que essa boina que era do meu avô, ele veio a vir pra glória aí, né? Ele foi pra glória, né? Aí eu ganhei dele. Eu acho que ele estaria muito orgulhoso, porque se fosse por essa boina, instrumentalizado por Deus, eu não teria ido pra vigília, ter mesmo a conversão, né? Então acho que meu avô estaria muito orgulhoso do que eu sou agora. Né? Eita, nós também. Pode chorar não, pode chorar não. Manda um salve pra galera. Agradecer aqui por ser chamado pelo pastor, pelo Lobato, estar aqui com o seu Roberto, né? Não pude maldizer muito o worship. Ficou meio sem jeito. Bom, Não era meu veio a sabedoria. eu vi manso, né? Um homem que está em paz não quer guerra, né? E já diria, né? Não venham depois de reclamar comigo no meu privado, que eu já tive gente, tu fala muito mal de worship, isso aqui. Então, agradecer por tudo isso. E foi um papo muito bom mesmo. E quando eu falei, minha costa já tá doendo aqui, eu acho que bom acabar. Tá começando a doer já. Beleza. Lobato, manda um salve pra galera. Um abraço, se inscreva na temporada e é isso, gente. Aguardo vocês lá. Você quer falar alguma coisa? Eu que escolhi o nome da temporada. Se der muito bom... Mas uma mensagem, eu quero mandar um beijo pra minha noiva, Abda, que fez aniversário essa semana. Linda, maravilhosa, mais um ano de vida, parabéns. Se a temporada der certo, é culpa do Judá. Se der errado, não é minha, do não. Judá Tá? também. Não, Foi do pessoal que mudou minha ideia, né? pessoal. Mas galera, nós estamos chegando ao fim de mais um Religa Cast. Ainda estamos na série Posso Perguntar e falar sobre música, falar sobre louvor, sobre adoração. É topzera das galáxias. Dê o seu like, manda o aviãozinho pra geral, porque você foi abençoado e toda a sua galera precisa ser. Deus abençoe. Hashtag fica conosco. Até mais.